Olá, estamos começando mais uma entrevista do Boletim do meu canal, o canal Marco Antônio Villa, e eu pedi, solicitei, agradeço muito a senadora Elisiane Gama, do Cidadania Maranhão, ter aceito o meu convite, já foi entrevistada no nosso canal. Vocês certamente conhecem a senadora, acompanham, ela tem uma participação ativa na vida política nacional, por exemplo, entre tantos outros momentos, naquele momento tão triste da história brasileira, no ápice da pandemia da Covid-19, a importância que teve a CPI da pandemia, e a senadora teve um papel chave naquele momento histórico. Eu agradeço ela ter aceito o meu convite, e a primeira questão que eu coloco à senadora é os tristes acontecimentos triste é pouco, né? Os acontecimentos de ação de vandalismo, terrorismo, que nós nunca tivemos na capital da República, como ocorreu no último domingo. Qual é a posição da senadora sobre isso? E aproveitando já o gancho, senador, colocando também as ações que foram tomadas no próprio domingo pelo presidente da República, né, em relação à intervenção federal na área de segurança, e pouco depois o ministro Alexandre de Moraes aí no caso da retirada do governador do GDF por até 90 dias e a ascensão da vice-governadora ao cargo. Então, eu gostaria que a senhora tecesse considerações sobre essas duas questões. Vila, primeiramente uma honra estar de volta aqui com você, né? Nós já tivemos conversando, como você lembra muito bem, no período de pandemia, e debatendo sempre esses momentos e situações absolutamente tristes, não é, para a história do Brasil, tanto no período de pandemia, quanto agora nesse cenário terrível, catastrófico que nós estamos acompanhando, que foi o dia 8 de janeiro, né? Um 8 de janeiro que, infelizmente, vai ficar aí para sempre nas nossas memórias, mas que nós precisamos passar essa página, né? Nós precisamos viver, na verdade, um novo tempo na história do Brasil, que o Brasil ele é um país da paz, né? Um país da pacificação. Eu aqui no Senado Federal, nós criamos uma frente parlamentar contra o desarmamento, e eu em vários debates sempre destaquei muito isso. O Brasil ele é conhecido no mundo inteiro, nos debates das Nações Unidas, né? Nos órgãos internacionais de grande porte. O Brasil ele é posicionado como um país que não tem guerra, um país que não tem terremoto, um país onde há, na verdade, uma verdadeira, uma absoluta tranquilidade em relação às famílias, né? E, de repente, a gente ouvir fatos de terrorismo é algo muito forte, coisa que você só vê na televisão. E o que a gente vivenciou, de fato, no 8 de janeiro não foi uma manifestação, não foi um ato de vandalismo apenas, foram atos de terrorismo, né? Foi tentativa, na verdade, absurda contra a democracia brasileira, a possibilidade de pessoas terem morrido, porque isso poderia ter acontecido. Graças a Deus nós não tivemos realmente mortes, mas foi um dia realmente desolador. Quando eu entrei no Senado, Vila, a gente vê um cenário desolador, um cenário como se fosse um ambiente de guerra, né? As vidraças quebradas, obras de arte destruídas, né? As cortinas destruídas, tapete totalmente empoçado, tapete azul, tapete verde, tapete cheio de água, cheio de vidro, meu Deus do céu, é algo realmente terrível. E quando eu fui no Supremo Tribunal Federal, na ida com o presidente Lula e os governadores, mais uma vez no mesmo ambiente, um ambiente realmente total desolação, um ambiente de guerra, né? E que vai na contramão daquilo que a gente vê historicamente no Brasil. O Brasil acabou sendo, na segunda-feira, manchete de capa, com fotografias amplas em todos os grandes jornais do mundo inteiro. O mundo inteiro, na verdade, destacando esse cenário do Brasil. E, Vila, eu aqui, quando subi para olhar o cenário do Senado Federal, eu encontrei com um jornalista da CNN americana, dos Estados Unidos, e ele cobrindo aqui, um americano cobrindo, e aí ele conversava comigo. E eu falei para ele, olha, lembrou o Capitólio, né? Ele falou, não, muito pior do que o Capitólio. O cenário aqui, senadora, chegou para a gente que está acompanhando como um cenário muito mais grave, porque não ficou apenas no Congresso Nacional, foi para o Judiciário, foi para o Executivo, quer dizer, foi muito amplo, a presença inclusive de militares, enfim, acobertando, apoiando. Então, infelizmente, a repercussão internacional foi uma repercussão extremamente negativa para o Brasil. Então, assim, para nós que estamos aqui, que integramos, na verdade, o poder legislativo, sobretudo, nós precisamos juntar forças, né? E eu vejo que ontem o gesto
dos 27 estados da federação, inclusive senadores que não votaram no presidente Lula, presentes no debate, como o Tarcísio de São Paulo, não é? Governadores que não chegaram a declarar voto, mas que estavam presentes, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, governadores de todos os estados do Brasil, os que apoiaram e os que não apoiaram, estavam aqui presentes, dizendo, olha, na defesa do Estado Democrático de Direito, nós estamos juntos, nós estamos aqui unidos nesse projeto, descendo a rampa, atravessando a Praça dos Três Poderes, chegando no Supremo Tribunal Federal, com a ministra Rosa Weber, que é a presidente do STF, foi uma demonstração de unidade, dizer assim, olha, aqui vocês podem até ter destruído fisicamente os espaços, mas a instituição está mais viva do que nunca, ela está mais forte do que nunca. Então, realmente foi uma cena muito emblemática que nós vivenciamos ontem e que nos levou, inclusive, Vila, a apresentar um projeto de lei que já protocolamos hoje no Senado Federal, que torna o 8 de janeiro como o Dia Nacional da Resistência Democrática. Porque, muito embora você tenha destruído prédios, mas você não destruiu as instituições, né? Você vê que imediatamente os órgãos se juntaram, o presidente Lula decretou a intervenção no sistema de segurança aqui de Brasília, o próprio presidente do TSE também pediu o afastamento do governador de Brasília. Aí alguém pode dizer, mas foi um ato tão forte afastar um governador eleito pelo voto, né? Mas o momento merecia. Para situações drásticas, decisões drásticas. É assim, ou então você não resolve, ou então você abre uma possibilidade de ser reiterado. Nós tivemos, por exemplo, no dia da diplomação do presidente Lula, uma tentativa clara, na verdade, de criar uma instabilidade no sistema democrático. Houve uma tentativa de invasão da Polícia Federal, ônibus sendo jogados de viadutos, podendo cair em cima de carros no trânsito, os carros transitando normalmente lá embaixo. Se caísse, mataria fatalmente quem estivesse passando por baixo. E graças a Deus não conseguiram derrubar o ônibus. O que foi que aconteceu? Nenhuma só prisão. O que foi que aconteceu? Nenhuma só ação, nem da Polícia Civil daqui, nem daquele momento da Polícia Federal, que naquele momento ainda era o presidente, ou então o presidente Bolsonaro. Então nada foi feito. O que foi que aconteceu? Criou-se um cenário para a gente ver o que o Brasil inteiro e o mundo inteiro viu, que foi uma invasão nos três poderes. E são mais de 1.500 prisões, né? E essas prisões, ou melhor, pelo menos eles estão detidos, né? Alguns já foram liberados, mas está havendo toda uma triagem dessas pessoas, possivelmente alguns ficarão aí um bom tempo presos, que é muito importante, mas a prisão deles foi um ato muito importante. Agora, nós temos os que estavam lá, com sabe-se lá o que na mão, quebrando pedra na mão, quebrando o vidro. Mas tem outros que nós não vimos a cara, porque não apareceram, mas financiaram, mas incentivaram, e estavam presentes, de certa forma, na manutenção disso. A eleição acabou no dia 30 de outubro. Do 30 de outubro para cá, Vida, nós temos espaços ocupados por manifestantes. Manifestantes que eles estão debaixo de uma barraca. Com o quê? Com banheiro químico. Eu estava agora em campanha eleitoral, a gente aluga um banheiro químico para fazer um ato. Em um dia é caro. Você imagina um banheiro químico, ou 2, ou 3, ou 4 banheiros químicos durante 60 dias. É um valor alto para ser custeado. Você imagina que é um acampamento com várias pessoas, centenas de pessoas para se alimentar, tomar café, almoçar e jantar. É caro. E às vezes a gente via ali cenas de churrasco. O churrasco é caro, carne está cara. E era o que estavam alimentando essas pessoas, ou seja, e ao mesmo tempo, quando você conversava com manifestantes, uma boa parte deles era claro, não tinha condição de se manter. Então alguém estava mantendo, alguém estava custeando esses espaços. Os carros que estavam parados e ônibus transportando essas pessoas, alguém pagou por isso. Então é muito fundamental que a gente chegue a esses autores, a esses mandantes, né, dessa situação, e é o que a gente vai fazer nos próximos passos aqui no Congresso Nacional. Aí eu aproveito e pergunto para a senhora, tem propostas de CPI, né? A senhora é a favor? Sim, eu já até inclusive assinei a CPI. A CPI ela é um instrumento importante, porque é um instrumento transparente, é um instrumento que tem poder de polícia, né, no ato,
da execução das oitivas, é um instrumento onde você consegue caminhar mais rápido, você consegue ouvir as autoridades, ou quem não é autoridade, não é cidadão, que possa chegar até aqui a comissão e possa realmente trazer as informações que nós precisamos, que é saber quem são esses autores. Então, a Soraya Tronic apresentou um requerimento, o requerimento já teve ela acabou de me confirmar, tem mais de 45 assinaturas, né? Então é um requerimento que já tem inclusive assinatura de senadores que continuarão no mandato, reeleitos ou que não passaram pelo processo de eleição, como é o meu caso, e que continuam pelos próximos 4 anos. Então, nós temos, na verdade, já assinaturas suficientes para que a CPI possa ser instalada tão logo sejam reabertos os trabalhos no dia 1º de fevereiro. Então, a CPI é um instrumento que o Senado precisa ter e que eu acho que vai ser muito importante. Também hoje, o presidente do Senado Federal anunciou que acatou um pedido do senador Omar Aziz, que é a instalação de uma comissão externa, uma comissão que deve ter aí 5 membros como integrantes, né? Hoje ele anunciou o meu nome, o nome do Contarato e o nome do Alessandro Vieira. Devem vir mais outros nomes para integrar esta comissão. O próprio Rodrigo Pacheco deve integrar essa comissão, ele é operador do direito e quer também acompanhar. Então, acho que vai ser uma comissão importante, mas ela é uma comissão temporária e rápida, né? Possivelmente ela será substituída aí, tão logo a CPI seja instalada. Então, é uma comissão que vai acompanhar os inquéritos, né? Tem inquéritos no âmbito aqui da Câmara, do Senado Federal e também em relação ao poder, ao executivo, no caso, né? A invasão lá no Palácio do Planalto e também no STF. Então, esses inquéritos que foram criados são inquéritos importantes, que foram anunciados pelo ministro Flávio Dino, e que a gente vai estar acompanhando e dando também as nossas contribuições aqui através desta comissão. Eu queria perguntar agora à senadora Elisiane Gama a seguinte questão. E acho que pode ser, creio, não sei se eu estou correto ou não, se eu estiver incorreto, a senadora, por favor, me corrija. A discussão que se coloca em certo momento do processo eleitoral era de que o apoio à chapa Lula-Alckmin era apoiar o PT. E eu, por exemplo, era uma das pessoas, entre tantas outras, que dizia, não, assim, complexo, nós vivemos um momento que a democracia está em risco, né? E nós vivemos a questão de uma frente ampla democrática. Parece que o domingo, esses trágicos acontecimentos de terrorismo em Brasília reforçam essa interpretação. A democracia brasileira ainda está em risco, porque as ações são muito severas, tanto do governo federal como do Poder Judiciário, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Agora eu estava acabando justamente de ler mais uma ação do ministro, e eu queria saber justamente a posição da senadora. É caso, nessa situação muito particular histórica, de apoiar o governo, sua posição, ou de manter independência, ou de ser oposição? Qual é a sua visão de mundo nesse momento? Certo, Vila, eu vou apoiar o governo Lula, né? Não sei isso desde o primeiro momento, desde quando nós decidimos, na verdade, estar com ele na campanha do segundo turno. Foi uma campanha muito dura, muito intensa, né? Graças a Deus conseguimos aí Brasil. Inclusive o meu Partido de Cidadania já se posicionou favoravelmente ao governo. Então é uma atitude que eu acho que deveria ser replicada pelos demais partidos. A gente viveu momentos no Brasil de muita agressão, por exemplo, a direitos humanos, agressão a mulheres no Brasil, agressão às minorias brasileiras, né, de uma forma geral. A gente percebeu isso protagonizado pelo próprio, então, presidente Bolsonaro, né, um negacionismo muito intenso. A gente viveu o que a gente viveu no período de pandemia. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa juntar forças para que a gente possa, na verdade, reviver esse momento, dar oportunidade para negros, dar oportunidade para mulheres, dar oportunidade para a sociedade brasileira, que é uma sociedade, de fato, muito plural. Agora, neste momento, nós estamos aqui na retomada do governo. Hoje nós tivemos uma aprovação aqui do decreto que trabalhou a questão da intervenção aqui no DF, né, que foi colocado pelo presidente Lula, mais especificamente em relação ao sistema de segurança pública, né? Então eu estou muito firme, estou muito certa, e se Deus quiser o governo vai dar certo. Eu colocaria uma última questão à senadora. Estou lendo agora aqui. Elisiane Gama articula lançar-se vice do Senado com apoio da bancada feminina. É verdadeiro? A senadora pretende ser candidata a vice-presidente do Senado?
Na verdade, assim, as colegas senadoras, a gente estava conversando, e na nossa conversa a gente percebeu que as mulheres não estão na mesa como titular há cerca de 10 anos, né? Então, a ideia é que a gente participe, que tenha uma presença feminina na bancada. E eu me prontifiquei a estar trabalhando isso. O meu partido é um partido que é pequeno, né? Na verdade, hoje aqui no Senado eu estou apenas eu no Cidadania, tem apenas um parlamentar, que no caso sou eu, então eu devo estar concorrendo a uma chapa avulsa, né? É um debate que eu estou aprimorando, estou conversando com os partidos também. Pode ser até que eu nem seja necessário participar de uma eleição especificamente com uma chapa avulsa, se a gente tiver um acordo aí com os demais partidos e participar da mesa, né? Eu acho que sempre tem a chapa aí, nós estamos apoiando o Rodrigo Pacheco, que é candidato à reeleição no Senado, então, nesse sentido, eu acredito que a gente possa construir um acordo para estar na mesa sem que necessariamente tenha que passar por uma eleição de chapa avulsa, né? Se for necessário, se eu continuar com esse apoiamento aí das colegas senadoras, não há dúvida nenhuma que eu estarei apresentando meu nome aí nessa candidatura, melhor dizendo. Eu queria agradecer, portanto, à senadora Elisiane Gama a gentileza de mais uma vez atender o meu canal, né, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, o acontecimento de domingo. Queria louvar a atuação da senadora. Eu vi que na reunião dos governadores, o presidente Lula fez menção à senadora, né, em certo momento da sua fala, e do presidente da República, e a importância dessa unidade, dessa união nacional, que em certo momento foi falado também, num momento tão crítico que nós estamos vivendo. Então, queria agradecer a gentileza da senadora e transferir à senadora, então, suas últimas palavras aí nesse nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, Vila, que Deus lhe abençoe, estou à disposição, parabéns aí pelo seu programa. Hoje, mais cedo, eu falando da minha agenda, né? Aliás, um professor universitário, eu falei, não, eu tenho às 15 horas uma entrevista com o Vila, e ele falou, manda para mim que eu quero acompanhar, porque eu adoro o Vila, ele é um grande jornalista, e eu quero transmitir esse abraço aqui do professor lá do Maranhão, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e muito sucesso. Valeu, obrigado.